Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Pergunta. Hoje estamos recebendo uma querida que estava sempre, né, Fran? A gente sempre fazendo matéria com ela. Ela é escritora, historiadora, uma apaixonada por cultura e pela história de Campos. Nós estamos com Silvia Paes. Hoje vamos falar bastante de Campos, né, Fran? Vamos falar de Campos, vamos falar de região, vamos falar de tudo um pouco, né, Liliane? Porque Silvia é historiadora, é conhecedora profunda do assunto. Exatamente. Muito, seja bem-vinda, Obrigada, Silvia. É um prazer recebê-la. Obrigada, Liliane. Estamos aqui para conversar, bater papo. Vamos. Vamos começar falando sobre a fundação, né, da Vila de São Salvador. Agora estamos nos aproximando do 29 de maio, então vamos falar dessa data tão emblemática para Campos e que durante um tempo ficou tão esquecida, né, Silvia? Pois é. A gente lembra muito da data da elevação à categoria de cidade, que é o 28 de março. Que, afinal, é a data que é marcada, inclusive, pela Câmara Municipal, né, através de uma lei. Mas esquece dessa data do 29 de maio. Aliás, nós esquecemos de outras importantes datas. Há pouco tempo houve um debate no Instituto Histórico e nós, dentro do próprio Instituto, havia divergências, né? Uns achavam que, porque Campos tem muita história, nós não podemos festejar o 28 de março, porque aí diminui o nosso tempo histórico. Temos que ampliar esse tempo histórico. E aí um falou assim, não, então nós temos que buscar lá no tempo da capitania, né? Calma, não é tão longe, porque o tempo da capitania era a Vila da Rainha, que hoje nem é localizado no município de Campos, é em São Francisco Tabapuana. Vamos puxar mais um pouco. Aí veio um debate que foi muito bom para nós que trabalhamos com a história local e regional. E eu acredito que para todas as crianças também com quem a gente conversa. Que afinal de contas, todas essas datas, a história é processo. E essas datas são importantes para a construção da nossa história. Então, nós tivemos uma data de 8 de dezembro, quando os 3 dos 7 capitães implantaram um curral em Campo Limpo e deixaram um negro e um indígena com algumas cabeças de gado. Aí um grupo, não, essa data é a data primeira, é a data principal. Eu falei assim, gente, mas cadê o curral? Cadê esses descendentes desses indígenas? Não tem nada, não tem um documento, só quer dizer, no diário, né, dos 7 capitães que fala disso. Aí um outro falou assim, não, mas aí nós temos a freguesia. Mas a freguesia é uma data que é da Igreja Católica, não é do Estado português. Embora o Estado e a Igreja trabalhassem muito juntos nessa época, essas datas não são, né, relevantes assim para dizer que não, aqui fundou. Não tem aquele marco histórico, né? Um outro grupo grande optou pela data do 1º de janeiro, que foi a data da criação da primeira Câmara Municipal. Aqueles que estavam morando aqui, indígenas, mestiços, né, de todas, mamelucos, mulatos, negros, brancos, estavam morando na vila, umas 70 pessoas, mais ou menos. Eles fizeram uma eleição e fundaram uma Câmara. Só que essa Câmara não foi reconhecida pelo governo português, porque nós ainda éramos uma capitania, né? E toda uma legislação do Estado português sobre todo o território brasileiro. Mas todas essas datas despertaram o governo português com toda certeza, né? Eles falaram assim, isso aí, esse povo já está querendo fazer coisa demais, daqui a pouco nós vamos perder essas terras lá, vamos mandar logo uma pessoa para fundar esta vila. E mandaram o Salvador Correia de Sá, que pegou a donataria junto com os 7 capitães e realmente
fundou, dentro dos moldes do Estado português, a vila de São Salvador de Campos dos Goytacazes. Essa carta de donataria do Salvador Correia obrigava ele a levantar a igreja, que já tinha, né, esse ato de fundação foi feito, onde hoje é a igreja de São Francisco, na rua 13 de Maio. Tem até temos um marco ali, né? E ali já tinha uma capela. Salvador não precisava erguer capela. Tinha que eleger os camaristas, eleger os vereadores, ele elegeu. Tinha que levantar pelourinho. Pelourinho não é um marco para açoitar escravo. Nunca foi. Quer dizer, ele foi até usado para isso, mas ele é um símbolo de poder. De poder não só de Portugal, mas do Estado espanhol também. Né? Todas as cidades, as vilas brasileiras tiveram seu pelourinho de fundação, né? E o de Campos é ali no Boulevard Francisco de... na Beira Rio. Ah, tá. Era perto do shopping, ali da Beira Rio. Porque o pelourinho tinha que ficar próximo à entrada da vila. E o caminho era o rio. As pessoas tinham que ver aquele marco, aquele símbolo. Sim. E dizer, aqui tem uma Câmara, entender que aqui tem uma Câmara, aqui tem lei, né? Aqui tem a ordem. E essa era a simbologia do pelourinho. Exatamente. Então ele ergueu o pelourinho, esse que nós temos hoje já é o segundo, e tinha que fazer toda uma regra, mandar não sei quantos quilos de açúcar, mandar animais exóticos, plantas exóticas, né? Uma série de contrato que estava nesse contrato. E o Salvador fez isso. Então, eu fiquei no grupo que considera a data do 29 de maio a data mais marcante, eu diria assim, né? Para a fundação, para o começo da nossa história. E agora, esse ano, são 349 anos, né? Isso. Aí a gente fica assim, mas e aí os indígenas, né? Nós não sabemos quando eles chegaram. Sabemos que estão aqui desde o século VI, pelo menos, né? Que é a marca do sítio histórico, o sítio arqueológico ali do Caju, que deu no carvão, na análise de carbono 14 no carvão. Então a gente sabe que pelo menos desde o século VI, esses indígenas estão aqui. E esse sítio, eu me lembro, assim, onde que é, assim, mas como é que foi essa descoberta desse sítio? Essas descobertas de sítio arqueológico, elas são muito interessantes, né? Há pouco tempo nós recebemos no gabinete de arqueologia, lá na UENF, restos, artefatos que veio uma das alunas estava revirando o quintal porque ia ser aberta uma piscina na casa dela, aqui perto do centro da cidade, Rua do Gás, ali por ali. E encontraram louça inglesa, louça branca, vidros, pregos, né, do período colonial. Olha que interessante. Então, é quase sempre uma surpresa quando a gente vai revirar a terra. No caso do Caju, o dono da casa já sabia que provavelmente haveria restos ali no quintal da casa dele. E um dia ele vai trocar uma bananeira de lugar e na raiz dessa bananeira vem cacos de cerâmica, restos de ossos. Ele então avisa ao arqueólogo, que já é falecido, o Andemar, e vem uma equipe para trabalhar nesse sítio arqueológico. Na época, eu acho que já tinha UENF? Não, foi antes da UENF, né? Antes da UENF. Silvio, eu quero fazer
pular um pouquinho a história. Eu já quero. Você também é educadora, né? E eu queria saber de você o seguinte: diante dessa história toda que é tão rica, né? Que a Liliane começou a te perguntar, os jovens estão próximos dessa história? Olha, quem gosta de história está, tá? A gente recebe crianças lá no gabinete de arqueologia. Nossa, eles ficam encantados com essas descobertas. Como que um pequeno caco de cerâmica pode contar uma história passada nossa, né? E eles ficam curiosos para saber sobre isso. Agora, aqueles que gostam de matemática, de química, de biologia, eles não estão nem aí. Tá, mas dentro desse contexto, a questão da internet, tudo na palma da mão, isso aproximou mais o jovem da história, da cultura, da arte, enfim. Sim. E do patrimônio? Sim, eles consultam, inclusive durante as visitas, até no museu também, a gente fala alguma coisa e quando eles estão com o celular, eles vão logo consultar, né? Que é uma mania até que eu tenho também. Falo alguma coisa, eu vou logo, eu quero saber onde é. Até na hora que eu vejo um filme, que eu tô vendo um filme, uma coisa, fala de um lugar, eu quero saber no mapa, eu busco o mapa, né? Para eu me localizar geograficamente, temporalmente. Eu gosto de ter essas informações. Eles também, porque tem muito jovem curioso, né? Agora, o que eu tenho receio são de algumas coisas produzidas pelas IAs que andam por aí. É isso que a gente quer abordar também, né? A gente tem visto realmente, assim, algumas páginas, né, criadas por Frânio, IA. o pior de tudo é que mandam pra mim. Aí quando eu vejo, ai, que facada. Dá um exemplo aí pra gente. Que facada. Dá um exemplo. O último que chegou falando de Campos. É uma terra muito produtora de açúcar, grandiosa, muito rica, pereré, parará, mas que na sua história teve uma guerra terrível. E eu já pronta, que diabo de guerra é essa que eles vão inventar? Realmente, nós tivemos na nossa história um período em que os portugueses queriam as terras, avançar sobre o território Goitacá, né? E houve uma guerra sanitária. Eles colocavam roupas contaminadas de vírus nas estradas, os indígenas se vestiam e pegavam varíola, tuberculose, né? Essas doenças que eles não tinham anticorpos, né? Eu imaginei que fosse falar sobre isso, mas não, gente. Me aparece na praia cavalos lindos, maravilhosos, soldados vestidos, europeus, portugueses, e nossos indígenas todos vestidinhos como soldados americanos. E ainda dizendo que esta batalha se chamou a Guerra dos 7 Capitães. Jesus, o que é isso? Misturou tudo. Da onde tiraram um negócio desse? Ou seja, a inteligência humana está se deixando levar por uma inteligência artificial que não é inteligente, né? Porque a inteligência humana tem que ter esse controle, tem que ter esse domínio sobre a inteligência artificial. Eu não estou dizendo que ela é ruim, eu estou dizendo que ela é mal controlada. Sim. Né? Mas quem conhece a história e conhece, sabe, né, manejar, pode fazer, né, os ajustes para contar a história direito. Com certeza pode. Tem que ter um acompanhamento, né? Exatamente. Tem que ter a mente humana, a inteligência humana por trás, controlando, vendo, ajustando, né? Sim, então é um alerta isso. também, né? Para não ficar espalhando coisas também que não são verdadeiras. Aí, porque existem registros. Pior que acreditar, né? E aí passa isso para os jovens. Eu tá acreditar. certo. Fica distorcido, a imagem errada. Mas a gente falando ainda de história, de educação patrimonial, você também é escritora e tem uma parceria linda com a Carmen. Sim. Eugênia, e vocês têm os livros em que vocês contam parte dessa história, né? Nossas lendas, nossa cultura. O primeiro é esse daí, o Rural Pançudo. O Rural Pançudo, que é o mais querido das crianças. Eu hoje já encontro pessoal na universidade
tia, eu te conheço. Eu, tia? Eu li o seu livro na escola. E esse Oba! fala sobre a lenda do Urural? Esse fala sobre a lenda do Urural. E quando ele fez 10 anos, nós fizemos um concurso e veio A Lenda Continua. Esse aqui foi escrito por uma menina de 13 anos de uma escola pública da prefeitura de Boa Vista. Tá? A Tiana, ela não Boa Vista só... aqui? Boa Vista, perto de Farol. Ela se inspirou na primeira edição e depois ela leu construiu. E ela construiu a história, criou um personagem novo, que é a fada, Olha que legal, vai né? tirar o feitiço do Urural. Que Né? legal. Então ela deu um novo final para nossa história. Interessante, Pra lenda. né? Ela criou uma nova lenda. Que interessante, né? Né? Isso eu acho muito importante, porque a criança lê, entra no mundo da fantasia, desenvolve a sua capacidade de imaginar, de contar uma história, de escrever. Silvia, e como que história. ajuda, né, a ter esse pertencimento? Sim. Quantas crianças não conheciam a história do Sim. Urural e passaram a conhecer a partir do livro de vocês? Exatamente. Aí vieram também outras, Aí né? vem o índiozinho Kratiská. O índiozinho Kratiská fala da nossa mata de restinga, que é um patrimônio ambiental, e fala um pouco também do nosso indígena Goitacá. Fica né? onde a nossa mata de restinga aqui? Todo o litoral norte tem essa mata de restinga, né? São Francisco, São João da Barra, São Fidélis, Quissamã, Macaé. Tanto que tem a restinga de Jurubatiba, que é o único parque nacional em restinga, né? De restinga. Que é Quissamã, Campos, Quissamã e Carapebus, Sim. né? E também tem do nosso patrimônio material, né? Sim, aí tem a Mana Chica, que fala da dança, a Conversa Fiada, que vai falar das bordadeiras, rendeiras, crocheteiras. O artesanato e daqui. das nossas lendas também, do lobisomem, né? Da Baixada, né? Da Baixada Campista. O jongo, que é uma dança também, né? E que fala da Noinha, que é a nossa matriarca jongueira, Do jongo, já registrada pelo Copan como patrimônio, né, cultural do município. E a Rainha Do doce. Raia, que vai falar do doce, claro que não podia não podia deixar. faltar, né? Não podia faltar. Eu até falei especificamente chuvisco, mas na verdade é sobre o doce, né? O doce campista. Os doces campistas. E E tem a Oculta Exuberância, que esse aqui já é para adulto, que vai falar do cemitério como museu. esse eu queria que você contasse um pouquinho. Primeiro, por que o cemitério, né, do Caju é considerado um museu a céu aberto. Exatamente. Ele vem acompanhado de um guia, Guia. para ser feito o passeio sozinho, né? Se quiser. Onde estão os túmulos e tudo mais. Então, o Caju, ele é um cemitério que tem características dos cemitérios europeus, inclusive com forte arte europeia, né? As ferragens, ali tem a história da arte, um pedaço da história da arte nele. Tem túmulos de Art Deco, Art Nouveau, tem ferragens que também são uma parte importante da arte decorativa. Os dizeres dos túmulos, né? E tem túmulos ali que têm semelhantes a outros túmulos que estão em cemitérios de São Paulo, da Bahia, de Belo Horizonte, inclusive europeus. Que é da mesma época. Ele é centenário? Ele é de 1845, né? Todos os outros corpos que foram enterrados nas igrejas e aonde hoje é a Faculdade de Medicina, que ali também teve um cemitério, foram trasladados para o cemitério do Caju. E ele, na época que ele foi construído, também foi por conta de uma epidemia, né? Também. Mas já nessa época, o Estado já estava pressionando para
que tirassem os corpos de dentro das igrejas, que já foi um período do pensamento higienista, que vem da Europa também, com a prevenção de doenças, né? E naquela época, quando a pessoa morria, quase sempre era de doença. Hoje, o que mata mais são os acidentes de carro, de moto, né? Violência no trânsito, violência urbana. Isso, né? Violência urbana não são mais de doenças contagiosas, né? Mas naquela época tinha muita doença contagiosa. Na época foi o cólera. Cólera mesmo. Segunda epidemia de cólera, que matou muita gente em Campos, né? E aí você tem um projeto, né? Que você leva alguns grupos de universitários. Levo e trago todo mundo de volta. É importante. Isso é importante, não fica ninguém lá. E como é que é? Como é que surgiu, assim, essa... Olha, ainda no tempo do nosso querido saudoso Capi, né? Na Secretaria de Turismo, a gente tinha um projeto de turismo junto com o Senac, em parceria com o Senac. E de guia turístico regional, local. E um dia faltou condução pra gente sair fazendo uma visita que ia ser mais longe. E aí eu propus, vamos visitar o cemitério? Claro que todo mundo ficou meio estranhando. Professora, cemitério. Gente, não vai ser à meia-noite, vai ser de manhã. Eu não vou deixar ninguém lá, vai voltar todo mundo comigo. Vamos visitar o cemitério, porque nosso cemitério é muito bonito. E começou, para mim, também uma experiência muito nova, né? De querer conhecer não só as pessoas que estão ali enterradas e suas histórias particulares e as histórias dele no coletivo dessa cidade, na construção da história coletiva, mas também da arte, né, que está impressa naqueles túmulos, né? Os artistas, quem são essas pessoas que fizeram? Tem muitos vultos históricos também. Muito, tem. Tem muita coisa que está, assim, degradada, né? O nosso cemitério é um cemitério que está muito abandonado. E é impressionante, porque os cemitérios hoje, eles são fonte de renda, né? É uma economia que muita gente busca. Não só a parte dos cemitérios parque, que são os que proliferam, mas esses cemitérios também municipais, eles dão renda. E tem países em que ele é ponto turístico mesmo, né? Ponto turístico com venda cara. O ingresso para o guiamento é caro, né? Os grandes cemitérios, gente sai daqui para ir ao cemitério de Buenos Aires, tem o cemitério da Cidade do México, o cemitério de Paris, 2 cemitérios de Paris, o cemitério de Florença, onde está enterrado Romeu e Julieta, que nem existiram, mas que tem um túmulo. Olha, foi um marco, né, do cinema aí. Agora, aqui em Campos, eu acho que a história maior está dentro daquelas irmandades, né, daqueles lugares fechados dentro do cemitério, não é tem. isso? Nós temos 9 cemitérios dentro do cemitério do Caju, né? Cada irmandade tem ali suas histórias, muitos deles já também abandonados, porque o prior dessas igrejas, ou seja, aquele líder da congregação, do grupo, é ele que administra esses bens, né? Quando morre o prior e que não tem um outro para assumir o lugar, fica abandonado. Então, é muito triste a gente ver isso. Mas a gente tem o cemitério Beneficência Portuguesa, Igreja do Carmo, Igreja de São Francisco. Tudo no Caju. Tudo no Caju e muito bem cuidados. Muito bem cuidados, muito bonitos. Agora, um cemitério dentro do outro. Sim, né? como o Silvia falou, são vários dentro de um 9. Ainda tem o cemitério dos judeus, né? O cemitério israelita ali também. Mas esses todos eu acho que não tem como visitar, porque eu acho que são fechados, é isso? Só o israelita. Que é fechado e que tem entrada pela rua 15 de novembro, né?
Mas os outros todos têm como entrar. Ficam abertos. Ali, que grupos que normalmente gostam de guiamento ali pro cemitério? Então, eu tenho levado até alunos do ensino fundamental. Interessante. Tá? Então, começou com universidade. Com a universidade. Aí eu ficava meio temerosa de chamar mais jovens, será, né? Que os pais vão permitir, porque ainda tem muitas famílias. Coisas de religião, né? Ligada à religião, né? E que tem medo, também, né? medo de doença. Aí um dia eu perguntei para uma aluna do curso de enfermagem: o que você vai fazer quando chegar em casa, depois daqui da visita? Bom, eu vou tirar minha roupa, vou botar para lavar, vou tirar o sapato, deixar na porta. Assim, para aí. Como é que é isso? Você está num curso de enfermagem. Mas, professor, eu aprendi isso com a minha avó. Eu sei que não tem mais nada a ver. Eu sei que dentro de um hospital tem muito mais bactérias e vírus do que dentro de um cemitério. Que o ar circula com mais facilidade, que bate sol, né? O dia todo. Então, eu sei que um hospital é mais perigoso, mas porque a minha avó dizia... É a crença popular, né? Que vem Eu faço isso sempre e acho que eu vou continuar a fazer. Mas aí tem da área de saúde, tem arquitetura, né? E, olha, tem para todo mundo. Direito. Tem história, geografia, direito, arquitetura, história da arte, quem faz urbanismo, pessoal que gosta de urbanismo, tem para tudo. E aí os Tem até para jornalista. Olha, interessante. A gente conhece bem. Tem. Já fizemos muitas matérias. Ô, Silvia, vamos falar um pouquinho desse que hoje a gente considera que é lenda, né? A curva lá da Loura. Como é que Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Já que a gente tá falando do cemitério, pode começar falando sobre a do bonde. A do bonde. O bonde, a curva da Loura, enfim. Que não é loura, Que não né? é loura. Que é a mulher de branco. Aí a mulher de branco. Eu conheci o senhor que viu a mulher de branco, né? Ele era motorneiro de um bonde e quem sou eu para duvidar da palavra dele, né? E ele me contou e os companheiros dele também confirmaram e já era uma lenda conhecida na cidade, né? Não é uma lenda tão antiga, é uma lenda da época do bonde, né? Nós tínhamos o último bonde que passava justamente à meia-noite na porta do Caju. Então, ele viu uma imagem que ele identificou como uma mulher toda de branco que atravessou o portão do cemitério e foi sentar atrás do bonde. Que tanto os trocadores ali como os motorneiros, que eram 2, eles se juntaram e ficaram quietinhos com medo de olhar para trás. Mas que quando o bonde chegou na Praça São Salvador, essa imagem já tinha desaparecido, né? E aí a gente tem outras lendas. Em São João da Barra a gente tem a lenda do mangue, que hoje é São Francisco, né? É a lenda do mangue da moça bonita, que também é visto a moça bonita toda vestida de branco, de noiva, né? A curva da Loura. A curva da Loura, Farol. que também Você se tá dizendo vê... que não é loura? Não, aqui Essa não é é loura. loura, é a do bonde. A do bonde, que não bonde é a mulher de branco. A loura da curva é loura. Ah. Mas também é vista, né, com uma imagem branca. Isso porque a gente tem, nos cemitérios e nos mangues, a gente tem a decomposição química dos corpos, tanto de animais como de humanos, e normalmente, dependendo da temperatura, do clima e tudo, sai esse gás branco da terra, né? Que a gente, quando olha, cria uma imagem meio de pavor, né? Principalmente quando se está sozinho de noite em algum lugar, no escuro. O medo também faz né? isso, né? O medo, todas aquelas lendas que contaram pra gente de criança e tudo mais, né? Isso vai se juntando no nosso imaginário. A curva da Loura é interessante porque eu conheci o senhor que conheceu a Loura. Ela existiu, né? Ela era uma pessoa mineira que frequentava o Farol de Santo Tomé, muito querida, desde criança ela frequentava o Farol, era muito querida.
e veio com o noivo para passar antes do casamento, para passar um período de férias. E ela aproveitou para vir a Campos escolher um vestido, ver se tinha alguma coisa, né, para ela, que ela é de uma cidade pequena. E aconteceu o acidente. Esse acidente... Lá naquela curva. Naquela curva, né? Ela foi velada em Farol de Santo Tomé. Diz que foi, assim, muita lamentação, porque todos ali, pescadores e moradores, a conheciam há muito tempo, então ela deixou uma marca muito grande, que era uma pessoa muito querida. A partir de então, ela começou a ser vista pelas pessoas ali naquela curva, né? O interessante é que hoje existe a curva? Não. A estrada foi retilinizada. Não existe mais aquela curva, mas a lenda continua. E os mais antigos sabem que ali teria... Exatamente. Ali é a curva da Loura. Curva da É uma Loura. referência hoje, né? Uma referência. Já passei da curva da Loura. Já passei da curva da Loura. Ficou uma referência, né? Agora, Silvia, a gente estava falando ali antes um pouco do Caju e a gente entrou nessa... Como é que o Rio Paraíba é importante, né? Eu me lembro, assim, quando a criança... Eu morava, fui criada ali na Ornelas, que é ali no Caju. E eu me lembro de uma coisa na minha infância, que as casas ali perto... Sim. Os fundos delas... Dava pro Rio. Os fundos davam para 15, né? Tá. Era como se eles, quando construíssem, imaginassem que o movimento... Foi isso que me contaram, não sei se eu tô certa. Que o movimento fosse lá pro Rio. E os fundos de algumas casas são para 15 de novembro. É isso mesmo? Foi dessa forma, assim, que imaginavam? Olha, algumas, tem um trecho que é assim. Pode ser, né? Tendo o Rio como a parte principal. As mais antigas, porque o Rio era a nossa grande estrada. Era por considerado ali, sagrada, uma coisa, né? Uma coisa respeitosa. Tinha respeito. E a né? necessidade econômica também, né? Da proximidade com a água. As pessoas tinham respeitado. Esse rio, ele fez Campos dos Goytacazes. Fez o chão que a gente pisa. Fez o chão de São João da Barra. Fez o chão de todo esse litoral, né? Nosso. Ele que construiu isso. Então, e ele depois ficou como a única estrada. Por muito tempo, até a Estrada de Ferro, né? 1800 e tanto, né? Era o único caminho. Aí vinha mercadoria de São Fidélis, de Cambuci, mercadorias que desciam o Rio Muriaé, vindo de Minas. Passava tudo ali na porta dessas casas. Pode ser mesmo por aí, né? Foi o que... Esse respeito, essa coisa, né? Era ali que eles recebiam as mercadorias, né? E é engraçado, assim, o audiovisual, né? A dramaturgia traz em vários momentos de Campos, né? E da história do nosso país. Traz isso recentemente não, essa já tem alguns anos. Passou uma novela mostrando a busca por uma região que eles queriam montar uma tecelagem. E o fator que era preponderante para a escolha do local era a proximidade com o Rio Paraíba. E justamente para facilitar o comércio. E nesse período da fábrica de tecido, a gente ainda tinha navegação de São João da Barra, que era o grande porto, era São João da Barra, nem era aqui. As mercadorias passavam por aqui, iam para São João da Barra e dali seguiam para o Rio de Janeiro, né? Para serem comercializados. Essa fábrica de tecidos era ali nas proximidades onde hoje é o Itaú. Ainda temos a torre lá. Da usina, da fábrica ali. E do lado nós temos o marco onde é a Receita Federal. Isso, da luz elétrica. Da luz elétrica. Interessante, né? Quantas histórias aí tem. E agora, em frente ao Corpo de Bombeiros, tem uma pedra que ninguém vê, né? Que tá perdida na paisagem, mas que marca a partida dos voluntários da pátria para a Guerra do Paraguai. Ali falar em guerra, tem também a Praça do Canhão, né? Que tem também tem uma placa mostrando que ali houve
em um momento teve um confronto, alguma coisa assim. Mas não foi grandes coisas, não. É mais em homenagem a alguém que foi fazer... Eu não estou lembrando agora A Praça do Canhão. da história direitinho da Praça do Canhão, não. Mas eu vou trazer no próximo encontro nosso. Pode trazer. E outra coisa que eu lembrei ainda da dramaturgia é a novela mais recente agora, que falando sobre o Nilo Peçanha. Sim. Né? Como o presidente negro e fazendo essa referência. Então, a gente já teve nessa outra também falando do rádio. Como que Campos, né? A importância histórica. O rádio foi um pioneiro de Campos, né? A Rádio Cultura, né? Pioneira no Brasil. No Brasil. A gente, quando para... A pensar que eu trabalhei lá, gente. Não nessa época. Não nessa época. Não bem entrega, depois, tá bem certo, depois, tá bem certo. depois. Então, a gente vê muita coisa, muito pioneirismo, né? Sim. Da cidade, porque a gente teve, primeiro, a criação de gado, que deixou uma marca grande, principalmente no nosso patrimônio imaterial, o intangível, né? Que é a cavalhada. E quando eu falo de gado, não é só o gado bovino, mas o gado cavalar, né? Também. Então, a cavalhada, as festas de laço, a corrida de cancha reta, que pouca gente conhece, mas que tem muito no Farol, e ainda em algumas fazendas, durante algumas festas de laço, acontece a corrida de cancha reta, a sela campista, o arreio campista, o freio campista. Isso tudo marca este período, até a nossa linguagem. Pai d'égua, baixada da égua, é dia de lavar a égua, né? Então isso aí, nós temos isso na nossa linguagem também. Vem desses movimentos. Desse momento, primeiro, né? E nomes também. O cabrunco vem daí. É uma doença que dá no gado, que derivou para nossa palavra tão conhecida, que é o cabrunco, um lamparão também, né? Em São João da Barra, o caruara, a reserva caruara é também de uma doença de gado, né? Também desse primeiro período de ocupação. Que acabou se popularizando, né? Exatamente. Depois a gente teve o açúcar. O açúcar que foi muito marcante, porque é nesse período do açúcar que se constrói um urbanismo mais tangível, né? Porque no período do gado e logo no comecinho do açúcar, nós tivemos muitas fazendas. Os solares da Baronesa, solar do Beco, que hoje está dentro da cidade, mas não era. Usina do Queimado, que era afastada da cidade, hoje está dentro, né? Então, esses solares que eram afastados, Airizes, né? Desse primeiro comecinho do engenho. Depois, as casas do centro histórico, elas são muito marcantes, de uma arquitetura neoclássica, que é a predominante nesse período mais rico da cidade. Então, essa arquitetura marca muito, né? Muito bom isso. Silvia, você tem... Silvia Paz, né? Tem esse sobrenome Paz aí, traz no DNA essa cultura, essa história, o gosto pela história, a cultura, acho que vem de DNA, né? Vem. Vem dos mocorongos. Os mocorongos, gente, é assim... O Alberto Lamego, para ele existiam dois tipos de campista, o mocorongo e o michuongo. O mocorongo é aquele que está na parte mais alta de Morro do Coco, Santo Eduardo, mistura branco com negro, são mais baixos e muito assim agitados. E a parte da Baixada Campista, que é o michuongo, que é a mistura com europeus, né? Muitos holandeses, náufragos holandeses e tudo mais, que são tipos mais altos, mais claros, olhos também, às vezes, né? Muito mais claro, e que são muito calmos, mais calmos do que o outro pessoal.
Eu sou mocoronga, de Morro do Coco. Minha família toda de lá. Da terra de Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, exatamente. Silvia, mocoronga. vamos começar agora, né? Se despedir, mas eu queria ainda perguntar pra você falou da Baixada de novo. A gente Faltou falou muita coisa pra perguntar. A gente falou, programa. a gente falou de lendas, mas você estava dizendo que conheceu algumas pessoas. Você sabe que eu conheci pessoas antigas da Baixada que garantiam que ouviam o lobisomem. Em noites de lua cheia, o lobisomem. Sim. Com as unhas na porta, em noite de lua cheia. É interessante Eu conheci um pescador que ficou muito amigo nosso pra gente escrever esse livrinho aqui da Conversa Fiada. Ele viu o lobisomem. E ele sabe que o lobisomem era amigo dele e trabalhava com ele na usina de Tocos. Olha só, gente. Olha só. Que riqueza, né? Essas muito conversas. Legal, muito legal. Como o Frânio falou, realmente a gente, né, teria muito mais coisas, que nossa cultura é muito rica, mas o nosso bate-papo foi maravilhoso, Silvia. Acho que nós aprendemos também gostei mais. muito de estar aqui com vocês, que há tempo que eu não encontrava com vocês. Muita coisa, é verdade. Hoje num novo formato a gente pode se encontrar, né? E pessoal, estamos encerrando, né, mais um episódio do podcast Ponto de Pergunta. Vocês podem acompanhar os cortes nas redes sociais. O episódio completo vai estar no nosso canal do YouTube. E queria que você desse só uma dica, Silvia. Quem quer conhecer a história de verdade de Campos, onde deve buscar, o que deve fazer? Porque nós temos museu, temos a biblioteca, né? Tem um museu, tem um arquivo municipal, que também é importantíssimo, está em Tocos, né? É um museu que na Praça São Salvador. O museu está aberto de terça a sexta, sábado só abre de manhã. Ele tem fechado na hora do almoço porque tá com poucos funcionários, tá? E o arquivo municipal em Tocos. E também, gente, visitar o cemitério, por que não? Isso, claro. Olha, a dica tá dada. Vamos conhecer, né, a história da nossa cidade, que é muito rica. Um abraço, Isso gente. aí. Até mais. Obrigado à TV gente. Goitacá também. A Tec Mídia, né? Intec Mídia, né? E estamos juntos mais uma vez.